Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia. Comecemos na presença de nosso amado Deus, aquele que nos ama, que cuida, que zela pela nossa vida. Façamos com que este nosso dia transcorra na presença do Altíssimo Deus. Seja alguém positivo, seja alguém que trata o outro com sabedoria, equidade, e que faz com que aquilo que tu experimenta seja transmitido ao outro. Aquilo que tu cada dia estar na presença, seja levado na presença do outro. Se você trata o outro na amabilidade, com sabedoria, na serenidade, é sinal de que é isto que você experimenta. Do contrário, podemos dizer que também é isso que você experimenta. Por isso, mostre ao outro aquilo que você experimenta na sua intimidade com Deus. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é Mateus, capítulo 1, versículos de 1 ao 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Hezron, Hezron gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jesser, Jesser gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aparentemente, esse texto chamado a genealogia de Mateus não tem muito a ver com a espiritualidade. Não nos diz muito sobre a riqueza espiritual de Jesus. Isso passando uma vista por cima, uma vista grossa, que na verdade a genealogia de Jesus diz sim muita coisa sobre a humanidade de Jesus. Mas nós não separamos, não se pode conceber de forma separada a humanidade e a espiritualidade de Jesus à parte. Ambas caminham juntas. E é justamente por isso que nós dizemos sim
A genealogia de Mateus tem sim uma riqueza e uma grande herança espiritual para todos nós. E ela se baseia, claro, na estrutura ou na formação das raízes do Mestre Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não caiu de paraquedas, mas Jesus foi gerado de uma família. Jesus quis pertencer a uma geração, a uma genealogia. No tempo de Jesus era comum as genealogias, e as genealogias não podiam ser manchadas pelo pecado, por alguém que não viveu a retidão em Deus. Esta genealogia de Mateus nos traz coisas novas. E essas coisas novas, dentre tantas, aqui não cabe descrever a formação dessa genealogia, mas apenas algumas coisas. Algumas coisas que nos faz perceber e nos chama a atenção que não era comum nas outras genealogias, é justamente a presença das mulheres nesta genealogia. Nas genealogias, normalmente, não se consideravam as mães, como aparece aqui no Evangelho, 4 dentre elas. Nessa genealogia de Jesus, contrariando o uso judaico, foram inseridas algumas mães. Não célebres matriarcas, como Sara de Abraão, como Rebeca de Isaque, como Lia e Raquel de Jacó. Mas as que aparecem aqui são 4, quase todas elas, essas que aparecem, são mulheres mal afamadas. Aqui nós podemos destacar Tamar, né, que aparece. Tamar é uma cananeia que foi engravidada por seu sogro, Judá. Depois aparece Raabe, prostituta cananeia em Jericó. Aparece também Ruth, ela que é moabita de sã conduta, mas é pagã. E também aparece Betsaber, que é a que se adulterou com Davi, né, por exemplo. Então, todas estas que aparecem aqui são pessoas que não comungam, que não estão de acordo com a religião judaica. Mateus quer dar a entender que Jesus engloba toda a história de Israel, com suas glórias e seus erros, que veio como Salvador de todos, judeus e pagãos, justos e pecadores, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o recado que nos passa Jesus. Ensina que nem mesmo a indignidade do homem consegue anular os planos de Deus em sua marcha por caminhos às vezes tortuosos e cheios de mistérios. Deus é fiel, mesmo quando o homem o nega. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, a presença dessas pessoas ditas pecadoras e impuras não mancha em nada a divindade de Deus. Mas, pelo contrário, Deus, na sua plenitude, veio salvar a todos e, por isso, engloba e salva a todos. Que nós estejamos também nessa genealogia. E assim como salvou a todos do seu tempo, salve também a cada um de nós. E cada um possa, assim, estar incluído, inserido na genealogia de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.